Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tutorial aqui para mostrar para vocês como que a gente roda um cálculo de diversidade genética para dados quantitativos utilizando a distância generalizada de Mahalanobis. Bem, como a gente sabe, para fazer Mahalanobis, a gente precisa da matriz de covariância residual. E como que a gente obtém essa matriz aqui no Genes? É rodando uma análise de variância. Você vai ter que conhecer seu experimento e rodar aqui em estatística experimental a análise de variância, de acordo com o desenho experimental, com o delineamento que você escolheu para o seu experimento, na hora de instalar lá no campo e tal. Então, por exemplo aqui, todos vão ser muito parecidos. Se eu abrir aqui inteiramente ao acaso, eu vou chamar o exemplo aqui do Genes, clicando no triângulo, e eu mandar processar aqui, se eu clicar em processar, ele vai rodar minha análise de variância. Se for em declaração de parâmetros, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão arrumar esse arquivo. Eu cliquei em declaração de parâmetros, abri essa janela aqui, e agora eu declaro meus parâmetros e clico em ler dados. Como vocês estão vendo aqui, essa primeira coluna é de tratamentos ou genótipos, que ele está chamando aqui de genótipos. A segunda é o número de repetições dentro de cada genótipo. A gente não precisa declarar, porque a gente sabe que o DIC não precisa ter número de repetições iguais. E a partir daqui são variáveis. Como eu posso ver, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 variáveis aqui. 5 variáveis. Como eu acho que eu já falei em outro vídeo, essa armação que você faz é sempre aqui. Você vai olhar nesse cabeçalho aqui a ordem. Número de variáveis, você pula essa linha, aí você vai ver. Número de genótipos vai ser a primeira coluna que você vai botar, número de genótipos. Número de testemunha no Genes é sempre os últimos tratamentos são as testemunhas. Você tem que colocar se você quiser. Nesse caso, eu não declarei nenhuma testemunha. Beleza. Eu arrumei meu arquivo, chamei ele aqui. Opa, desculpa. Chamei ele aqui, né? No caso, eu chamei exemplo e clico em processar. Opa, desculpa, eu cliquei para processar qual variável. Mas eu clico aqui, em ANOVA. Aqui ele rodou a minha análise de variância. Vocês estão vendo? Quando eu sair aqui, ele vai me dar uma opção de arquivos para eu rodar. Para eu fazer o Mahalanobis, eu preciso das minhas médias. Então, eu vou salvar esse segundo arquivo aqui, média dos genótipos, med.dat. É sempre o arquivo que termina ou que é esse, MED, med. E também as correlações residuais, que é esse aqui, que eu marquei também aqui, variâncias e covariâncias residuais, desculpa, é covariâncias residuais, não correlações. Esse arquivo aqui, cre.dat. Aí eu vou aqui, processar. Quando eu clico em processo, ele vai criar um arquivo cre.dat e um arquivo med.dat e vai salvar lá na trilha de dados que eu coloquei. Clico aqui em processar. Inclui o número de testemunhas. Eu não tenho testemunha, então eu vou botar 0. Não. Beleza. Terminei aqui, Eu vou mostrar aqui, por exemplo, se o meu experimento fosse em blocos casualizados, ia ser a mesma coisa. Vou chamar exemplo, parâmetros já estão declarados, porque é exemplo, e clico em ANOVA. Quando eu sair da ANOVA, ele vai abrir a mesma janela. Aí eu salvo aqui, plano 1, aí o importante é o final, plano 1, cre.dat. Eu salvo esse. E quando eu vou aqui médias, med, med.dat, salvo esse aqui também. Processar. Clico agora em ANOVA. Aliás, desculpa, eu já rodei a ANOVA e salvei o que eu preciso para fazer o Mahalanobis. Agora, para eu rodar uma Mahalanobis, eu posso selecionar ali aqui análise multivariada, aqui de similaridade, variáveis quantitativas. Ou então posso vir aqui também diversidade genética, diversidade entre acessos, e aqui eu tenho variáveis quantitativas também. Eu vou abrir por aqui, mas vai para a mesma janela. Tanto faz por qualquer um que você abra. Aí agora eu vou arquivos de dados
eu tenho que chamar meu arquivo med.dat. Tá vendo aqui, ó, med.dat. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar o exemplo dos genes. Ó, ele chamou plano1.med, plano1med.dat, que foi aquele arquivo que a gente salvou quando a gente rodou agora o delineamento em blocos casualizados. Eu declaro parâmetros. Aí aqui eu vejo arquivo, entrada, médias. É o arquivo que eu acabei de escolher, med.dat. Aí aqui ele tem uma observação, apenas para a distância de Mahalanobis, que é entrada barra dispersão. Aí aqui eu vou ter que clicar nessa pastinha à direita aqui, ó. Eu estou passando o mouse em cima, não sei se dá para ver o mouse aí, mas o ícone está mexendo. Se vocês podem ver uma pastinha amarela, tipo do Word. Eu clico e vou selecionar esse arquivo que eu salvei, que termina em cre.dat. Eu clico e seleciono. No caso, ele está aqui, ó, como arquivo exemplo, ele está aqui na pasta dados. Plano 1 cre.dat. Está aqui, ó, plano 1 cre. Mas eu vou cancelar, já está carregado. E aqui, ó, em saída, eu vou criar uma matriz de dissimilaridade, que eu vou poder usar ela para vários outros processos, como métodos hierárquicos de agrupamento, métodos de otimização, como o Toche. Então, eu vou escolher a pasta que ele vai salvar a minha matriz de distância que ele vai criar. Eu aconselho a você botar isso dentro da sua trilha de dados também, digitar aqui o caminho da sua trilha de dados. É aqui a declaração de parâmetros, que é de praxe já no Genes, como eu falei. Quantas variáveis vocês teve? Por exemplo, aqui teve 5. Número de genótipos é o número de tratamentos. Você vai escolher se ele vai padronizar os dados. Aqui sempre tem várias opções de padronização, para distribuição normal ou Z. O método de agrupamento que você quer. Aqui você vai escolher o melhor para o seu tipo de dado, né? E aqui, arquivo com descrição de rótulos, é só para você nomear. Por exemplo, você está trabalhando com genótipos, aqui você vai abrir, eu disse que eu tinha 10 genótipos, eu vou criar um arquivo de Word, ou bloco de notas, mais ou menos assim. Genótipo 1, eu posso botar qualquer nome, genótipo 2, genótipo 3. O importante é não deixar essa linha aqui vazia aqui embaixo, senão vai dar erro. Aí eu clico o nome de quantos genótipos eu tiver, salvo. E aqui eu vou carregar ele, que é para eu poder nomear o meu genótipo quando eu der um agrupamento. Se você não carregar esse arquivo, ele vai fazer o agrupamento normal. Mas ele vai chamar 1, 2, 3, 4, em função do número de genótipos que você tem, ou tratamentos. Uma vez que eu fiz já isso aqui está tudo certinho, eu vou retornar. Eu escolho agora o método que eu quero, que no caso, nossa distância de Mahalanobis. E eu clico aqui, ó, gerar matriz. Beleza. Aqui ele te dá o relatório do cálculo que ele fez da distância dos indivíduos. E lá na trilha de dados, no caso aqui, que é C2.dados, ele me criou uma matriz, que é um arquivo de bloco de notas, onde tem uma distância, uma matriz com as distâncias entre os genótipos. No caso que eu tenho aqui, ó, 10 genótipos, vai ser uma matriz 10 por 10. E ela é simétrica também, vale falar isso. Eu escolhi aqui o método de agrupamento, vou botar aqui o PGMA, que é bastante usado. Eu já tenho a minha matriz Mahalanobis lá, de distância, ele sabe. Eu vou clicar aqui só para dar um complemento mais nesse tutorial. Processar agrupamento. Ele já me deu o meu relatório do agrupamento, ele utilizou aquela matriz que eu acabei de criar para fazer esses cálculos. E aqui as distâncias. Vocês podem ver aqui à esquerda, como eu não dei nome para os genótipos, ele numerou. Está aqui 10 genótipos. Pois é, e assim a gente fez o cálculo da distância de Mahalanobis. Qualquer dúvida aí vocês podem deixar no comentário. Obrigado.